A audiência de Vale Tudo melhorou com novela Mais Cedo e futebol? Qual a avaliação da Globo para a garota do momento? Por que o Tá Na Hora perdeu audiência depois das novidades do SBT? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci, ao No Play News aqui no YouTube, um lugar onde a gente fala de televisão, de audiovisual, de tudo que interessa a você que gosta de TV, que gosta do audiovisual, que gosta de cinema, que gosta destas produções que tanto mexem com a gente, que gosta de dramaturgia, gosta de um bom programa de auditório, de um telejornal, de games, de realities, enfim. Aqui a gente fala sobre tudo isso, sempre a partir do que interessa a você. O Vanucci Responde a esse espaço, né? Você manda a sua pergunta através das minhas redes sociais, através também do espaço reservado aqui embaixo aos comentários dos vídeos, ou então lá no site, canaldovanucci.com.br. A gente vai começar a primeira, já direto na primeira mensagem, com uma pergunta do Maurício Moreira dos Santos, que vou falar para vocês, hein? Pergunta pessoal, mas vamos lá. Vanucci Responde. Vanucci, você se arrependeu em algum momento em ter ido para a Band com o Faustão? Maurício, posso dizer para você assim, ó, de boca cheia, não me arrependi. Foi um processo muito importante para mim como profissional. Eu acho que quando eu olho minha carreira, né, lá atrás, em 2016, eu saí da Jovem Pan, fiquei só na Gazeta. A Gazeta me fez uma proposta muito interessante de eu ser o que ali cobriria as férias, né? O apresentador substituto de Rony Fon, além de continuar como repórter, de comentarista lá, mas caberia a mim substituir o Rony e substituir, né, em janeiro, alguns momentos ali que ele precisou, mas em janeiro de 2017. Nesse período veio a proposta de ir para o Faustão. Pensei muito, antes tinha vindo a proposta do Fofocando, veio a proposta para o Faustão e foi ali de julho, agosto até dezembro quando a gente resolveu, e aí em fevereiro do outro ano comecei lá, deixei essa parte desta que todo mundo enxergava, né, que era a minha carreira no vídeo, nos microfones, publicamente, foi para os bastidores e foi um grande aprendizado lá na Globo. Quando o Faustão saiu e quando ele decidiu, né, tomar essa decisão de sair da Globo, ele nem sabia para onde ele ia. Ele me ligou e falou assim: Vanucci, nós vamos fazer o melhor ano, né? Não sei o que vai ser. Aí começaram a surgir outras coisas e ele falou assim: olha, eu vou até o último dia deste ano. E aí vai ter ano que vem vai ter o Faustão na Band. A Band me fez uma proposta. Isso já com um tempo já adiantado ali, quase no meio do ano. E ele falou: mas eu quero que você continue comigo até o final, né? E depois a gente vai conversar sobre isso. E segui lá. E é claro que nesse meio tempo, o Faustão acabou saindo, eu continuei com o Thiago Leifert, outras oportunidades surgiram, meu trabalho sempre muito bem avaliado, poderia ter a possibilidade de ir para o Rio de Janeiro, continuar no Domingão, ou no Caldeirão, ou em algum outro programa que a Globo estabelecesse ali. Claro que seria muito legal, muito interessante, mas de repente um dia o Fausto me chama e fala assim: Vanucci, quero que você, com outros diretores aqui, ajude a montar esse programa. Ajude a gente a colocar uma equipe, montar uma equipe e abrir uma frente de trabalho. E esse era um desafio muito interessante, né? E foi. Fiz um contrato de 2 anos, então cumpri esse meu contrato, entrei em agosto lá, fui até agosto, 2 meses de agosto depois, cumpri. Fausto saiu antes, a equipe saiu antes, e eu até estendi o contrato por 1 mês para entregar todos os programas, porque eu finalizava todos os programas, né? Eu fazia conteúdo lá, fiz vários arquivos confidenciais. Muitas vezes eu nem aparecia muito na pauta ali, né, o diretor artístico, o diretor geral falava: não, Vanucci, sai aqui um pouquinho, porque senão o Fausto pode ficar bravo, né, se vê você trabalhando tanto, mas eu acabava socorrendo ali alguns outros conteúdos, aprendi muito, foi muito bacana, e ali, antes até da decisão do Fausto de sair, eu já tinha tomado a minha decisão, né, no final do primeiro ano em que a gente estava no ar, de que eu não renovaria o contrato, até pediria para sair antes e começar essa trajetória, porque muita gente falava: Vanucci, volta para o vídeo, Vanucci, volta a falar de televisão. E aí eu falei: não, cumpri minha missão, o programa não estava em relação ao conteúdo indo para onde eu desejava, né, eu tinha algumas, eu pensava de uma forma, os
os dois diretores lá pensavam de uma outra forma, e aí quando o conteúdo e artístico não se combinam mais, o melhor é você sair. Mas aí o próprio diretor artístico, não, você tem que continuar, fica por aqui, e a gente ficou até onde foi necessário. Óbvio que eu sempre estive no time, né? Sou amigo do Fausto, e se ele me chamar, tô lá com ele. Claro que a gente tem aqui uma carreira e um espaço que eu reconquistei, que não vou abrir mão, não. Mas não me arrependo, não. Eu acho que tudo, Maurício, na vida da gente é aprendizado. Tudo, você aumenta um pouquinho mais, né? Você aumenta um pouquinho mais a sua bagagem para levar adiante. O Arthur Furtado faz a próxima pergunta. Manuela Dias está dando ótimas alternativas ao roteiro de Vale Tudo. Por que tanta crítica a uma novela tão bem estruturada? É por causa das comparações com a versão de 1988? Arthur, eu acho que ela acerta em algumas coisas e erra gravemente em outras, tá? E uma delas que eu acho ela estruturou bem a história ali em alguns pontos, mas eu acho que já está perdendo alguns núcleos, né? Que precisa puxar. Algumas histórias também são desnecessárias, como o Bebê Reborn. Então, agora, eu assisto Vale Tudo, gosto, curto da parte folhetinesca que tem ali, mas sinto falta de um aprofundamento dos temas atuais. Esses temas não aparecem. Aí você vai falar, não, mas ele está falando lá da compensação de carbono. Não. Vale Tudo, quando discute a ética, quando discute a moral, quando discute se vale a pena ser ético ou não para vencer na vida, tem ali uma discussão do país, de como está esse país. Em 88 foi muito importante para todo o processo político lá. E eu não digo que tem que ter bandeira de um lado ou do outro. O que eu digo é que tem que olhar para o país de uma forma crítica. Para o país de uma forma crítica. Para essa estrutura política de uma forma crítica. Era isso, essa estrutura do poder de uma forma crítica, né? Às vezes eu acho que falta um pouquinho disso. Agora, concordo com você que boa parte também dessa crítica, às vezes é muito alimentada por lá o que veio lá das comparações lá de trás. E por talvez ser uma autora e não um autor. Eu acho que também tem um pouquinho disso. Por ela ser mulher, também recebe um pouco mais de críticas. Mas está lá, cumprindo a parte dela, num horário que está difícil, bem difícil nos últimos anos aí, né? Mas está entregando. Vamos acompanhar. De uma certa forma, parte dessa crítica é válida, mas existem muitos exageros ali. Ana Maria diz o seguinte: boa noite, será que essa ideia da Band de ter novela pela manhã vai dar certo? Sei que em outros países tem novelas pela manhã, mas não tão cedo. Ana Maria, em alguns outros países tem novela mais cedo, tem novela no período da manhã, mas mais quase para a hora do almoço. Mas é uma questão cultural, né? É uma questão que nesses países há muito tempo se faz isso, né? E pra gente é novo. Então vamos ver, é um teste que a Band vai fazer. Aliás, ela já fez isso, né? Ela já apresentou uma novela no período da manhã, deu lá o resultado. Acho que não vai mudar de uma forma muito significativa, mas talvez esquente a programação da manhã e entregue um pouquinho melhor para o Bora Brasil. Ao invés de começar muito baixo, vai começar menos baixo. Mas aí talvez isso ajude bastante o Bora Brasil. Mais uma pergunta, essa aqui é da Regina, e ela fala o seguinte: boa noite, depois que o SBT colocou Eternamente Apaixonado no ar, a audiência do Tá Na Hora caiu, e parece que não volta mais. Acho que essas mudanças do SBT só afastam ainda mais o público. E se entrar o Aqui Agora? Regina, se entrar o Aqui Agora, vai ter mais uma mudança de público, vai ter mais uma mudança de conteúdo, vai ter mais alguma coisa que, de novo, vai mexer com o hábito do telespectador. O que a gente viu aí, e foi claramente, foi assim, olha, nós vamos botar uma nova programação porque fizemos as sondagens e elas mostram que é esse o caminho que tem que ser dado. Colocou lá o dorama, colocou Eternamente Apaixonados, começou com uma audiência, o próprio dorama, né, Meu Amor das Estrelas, perdeu um pouquinho mais de audiência, e eu acho que, como é uma produção curta, se mantém ali até o SBT estudar um pouco melhor esse período da tarde. Mas o Eternamente Apaixonado não deu certo, não era a trama que era para lá, e talvez este público da teledramaturgia, das novelas da tarde do SBT, não estão mais no SBT, mudou o comportamento. Esse público está assistindo A Viagem, que cada vez está com audiência maior. Então, também é muito importante isso, a gente entender isso, né? Que
lá atrás já se mudou o comportamento, e você refazer essa mudança de comportamento, falar, ó, agora você vai ter que voltar para cá, não dá. A pessoa já foi, já se acostumou. E aí está um grande desafio do SBT. O SBT, desde agosto de 2023, vem estudando várias mudanças. Ano passado foram várias as mudanças, mudou totalmente o caminho, né, da emissora. Então, tem que ter mais firmeza, tem que ter mais certeza para mexer nessa grade, para não evitar de você mudar tanto assim o hábito dos telespectadores. Vamos a mais uma pergunta? Essa é da Lúcia Souza. Ela fala o seguinte: boa noite, Garota do Momento está para acabar e acho que foi a melhor novela deste ano. Como a Globo avalia a autora? Será que ela volta logo com outra novela? Ah, Lúcia, a Globo tem avaliado muito bem Garota do Momento. Conseguiu atender a todas as necessidades da emissora, né? A novela começou, conseguiu manter a audiência ali de No Rancho Fundo, deu uma quedinha depois, mas depois ela foi se recuperando. Uma novela que durante bom tempo não teve barriga, e a barriguinha que deu, porque precisou ser esticada, também foi muito bem administrada, né? Ela conseguiu trazer todos os temas atuais para colocar num universo de época ali e sacudir o telespectador, trouxe todos os temas em discussão, não teve rejeição de público, o elenco também foi muito bem avaliado, né? O que eu sei, ela já está na mira ali para mais uma novela, vai dar uma descansada aí, daqui a pouco já apresentar mais um projeto, porque realmente funcionou. E novela é isso, é você poder administrar, né? Depois veio a necessidade da Globo de esticar um pouquinho mais para fazer o ajuste de calendário, depois esticar um pouco mais porque Tá Mundo Melhor passou por um problema nos seus cenários, né? Atrasou a cidade cenográfica em função de um incêndio, mas a avaliação é muito positiva. Na Globo eles falam o seguinte, olha, o horário das 6 se arrumou. Veio no Rancho Fundo, né? Depois veio a Garota do Momento, vem agora Tá Mundo Melhor, então eles acham que esse eixo tá ótimo, é ali que vai seguir, né? E também já se discute a necessidade de preparar uma nova geração, não só para o horário das 6, mas para aquele antigo horário ali que era de Malhação. Vem aí alguma novidade também na dramaturgia, mas muito bem avaliada Garota do Momento. Mais uma pergunta, a última deste episódio é da Tatiana Coutinho e ela diz o seguinte: boa noite, com o Mundial de Clubes, as novelas entram no ar mais cedo. Muita gente diz que essa seria a solução para a audiência da Globo. Vale Tudo ganhou audiência nessa semana? Você é a favor ou contra novela mais cedo? Tatiana, essa vai ser uma discussão eterna, né? Ou pelo menos que vai se arrastar por um grande tempo. Porque tem muita gente que acha que as novelas das 9h30 não estão indo bem porque as pessoas vão dormir mais cedo. Mas toda vez que você puxa essa novela para mais cedo, que você puxa esse jornal para mais cedo, mesmo com futebol, a audiência cai. Porque muda o hábito do telespectador. É a mesma coisa que está acontecendo no Tá Na Hora. Você muda o comportamento do telespectador, né? Por mais que você fale assim, mas as pessoas estão dormindo lá mais cedo, que não é, né? Os números mostram ali que o número de televisor ligado vai alto até 10 horas, das 10 às 10h30 começa a cair e depois das 10h30 diminui bastante. Então, é aí, né? Record e SBT estão com o horário nobre deles no eixo ali. Das 8 às 10, as duas emissoras colocam seus principais produtos, jornais e novelas ali. E tentam já grudar um reality show ali para também se beneficiar ainda de uma quantidade de televisores ligados. O fato é esse, não há como negar. É esta a grande realidade. Esses últimos dias em que a novela entrou no ar mais cedo, mesmo com futebol depois ou antes, a audiência caiu. E a audiência do Jornal Nacional também caiu. Por quê? A gente já está acostumado, o Jornal Nacional começa às 8h30, às quartas-feiras começa mais cedo por causa do futebol. Tá ali. O mesmo da novela, começa às 9h15, 9h30. A gente já sabe que é esse horário. Então você acaba se programando. Acho muito difícil começar a fazer uma mudança extremamente radical, né, a curto prazo. Se for mexer no ajuste, na sintonia fina desse horário, vai ser muito lentamente, como a Globo fez ao longo do tempo. Tirando a novela das 8, passou para 8h15, passou para 8h30, 8h45, 9, 9h15. E o Jornal Nacional, que era 15 para as 8, passou para as 8, passou para as 8h15, 8h30, e aí vai. Demorou muito tempo para fazer esse ajuste de programação, né? Foram anos ali fazendo essa calibragem lentamente
de acordo sempre com o comportamento do telespectador. Então, neste momento, pelo menos estes números mostram que entrar mais cedo não dá mais audiência nem para a novela das 9h30, né? Nem vai para Vale Tudo, muito menos para o Jornal Nacional. Este é o Vanucci Responde, feito por você. Manda suas perguntas aqui, só colocar ou aqui no espaço reservado aos comentários, ou mandar nas minhas redes sociais, ou então você pode mandar também lá no site, canaldovanucci.com.br. É só entrar lá num dos textos do Vanucci Responde e mandar a pergunta. E a gente vai falar sobre televisão a partir do que realmente interessa a você. Eu fico por aqui e espero encontrá-lo. Ah, já sei que você vai dar lá o like, vai hypar, vai compartilhar esse vídeo e que vai fazer a inscrição. Se não fez, fará. E se já fez, vai chamar um amigo para cá. Mas eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.